Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Igor de Geografia, reforçando um conteúdo de grande importância aqui no primeiro ano do ensino médio. Esse conteúdo consiste na agricultura brasileira, na agropecuária brasileira, melhor dizendo. Quais são as principais características da agropecuária brasileira? O que eu preciso considerar? O que eu não posso esquecer? Vamos nessa? Primeiro, começando pela estrutura fundiária do nosso país. O que é estrutura fundiária, professor? Estrutura fundiária, você vai estar analisando a distribuição de terras que existe naquele território. No caso brasileiro, você precisa considerar sempre que a estrutura fundiária do nosso país ela é marcada por uma distribuição desigual, onde você tem muitas terras para poucos e poucas terras para muitos. Ou seja, no Brasil existe uma grande concentração fundiária. Tudo bem? Ok? É só dar uma olhada nessa tabelinha aí, ó, que eu coloquei para vocês. As maiores propriedades do Brasil correspondem ao número aí de aproximadamente 1% dos proprietários, mas representam quase 45% das terras rurais do nosso território, ok? Então você vai considerar o seguinte também, que essa concentração fundiária do Brasil é uma herança histórica, porque o latifúndio está aqui presente desde o início de um processo de colonização, que começou lá atrás. Então, o primeiro passo para você entender o porquê da estrutura fundiária desigual, o porquê da desigualdade no nosso país, é reconhecer que essa questão é histórica. Ela começa com o sistema de capitanias hereditárias, passa pelas Seis Marias, onde você tem grandes propriedades sendo controladas por um número muito restrito de proprietários, com a implementação da monocultura, com a produção voltada para o mercado externo, a utilização da mão de obra escrava. Lembra do sistema de plantation? Então, esse modelo, esse sistema de plantation contribuiu para a formação de uma estrutura fundiária concentrada, beleza? Você também precisa considerar que existem modificações nessa questão. Por exemplo, no século XIX, você tem a implementação da Lei de Terras, que tem como característica a restrição do acesso à terra para uma boa parte da população. Por quê? Porque a Lei de Terras vai falar o seguinte, que só pode ter título de propriedade a partir do século XIX, a partir da sua implementação, quem tem título de compra, quem tem dinheiro para comprar o terreno. E aí você precisa depois analisar o contexto. Século XIX, fim da escravidão no Brasil, ok? Lei Eusébio de Queiroz, uma pressão muito grande de outras nações sobre o Brasil. Então é uma medida para restringir, para continuar com o controle das terras. Quem quer continuar? Essa elite que já estava no poder naquele momento, ok? Numa perspectiva ainda de analisar a distribuição de terras, precisamos considerar que existe aí um documento que vai discutir novamente a distribuição das terras no país, que é o Estatuto da Terra, feito pelos militares, que tem como proposta uma redistribuição de terras para melhorar a questão da justiça social no campo, para amenizar, para diminuir a pressão dos movimentos sociais que estão vindo do campo para as áreas urbanas. Então você tem o Estatuto da Terra, que tem como contribuição colocar ali em pauta a reforma agrária, a redistribuição de terras. Você precisa lembrar sempre que a reforma agrária não pode ser feita apenas levando em consideração a distribuição do terreno, da terra. Você precisa ter um apoio, você precisa ter outras condições que garantam ali, ok? Um assentamento de qualidade, uma produção de qualidade para o pequeno produtor que vai ser assentado. Tudo bem? Além da questão fundiária, precisamos analisar o contexto da produção. E essa produção ela vai ter como marco, como uma grande transformação, a chamada Revolução Verde, na década de 60. Lembra? Revolução Verde, que se caracteriza como um pacote tecnológico, técnico, adotado por países, inicialmente países desenvolvidos, ideias que são levadas para países subdesenvolvidos como o Brasil, com um propósito de aumentar a produtividade. Então, quais são as principais características da Revolução Verde? Você tem a mecanização, o desenvolvimento de técnicas, a criação de agrotóxicos ou insumos, fertilizantes, agroquímicos que serão incorporados na produção para garantir um aumento da produtividade. Você tem o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, permitindo a utilização e a criação de organismos geneticamente modificados.
Beleza? Então você tem um aumento da produção no país e a possibilidade de produzir em novas áreas, como o Centro-Oeste brasileiro, onde você vai identificar a partir daí uma expansão da fronteira agrícola. É importantíssimo você dar uma analisada na Revolução Verde, reconhecendo os pontos positivos, como o aumento da produtividade, ok? A utilização de novas terras e os pontos negativos, como por exemplo, uma intensificação do êxodo rural, o esgotamento do solo, a queda na qualidade do alimento. Então, é importante você considerar a Revolução Verde na produção agrícola brasileira, ok? Também precisa incorporar e entender o discurso. Como que eu falo da Revolução Verde? Como que eu vendo esse pacote tecnológico e técnico que vai ser incorporado no campo? O discurso é o seguinte: a partir da utilização desses recursos, você vai aumentar a produção e assim você vai combater a fome. Então, olha, Brasil, produza, porque assim você vai produzir tanto que não vai mais ter fome no país. Isso acontece? Não. Você precisa sempre levar em consideração que o problema da fome não é apenas a produção de alimentos, passa também pela distribuição de riquezas, passa pela distribuição também do próprio alimento. Lembrando que a monocultura brasileira ela é muito voltada para o mercado externo, enquanto a policultura abastece o mercado interno. Tudo bem? Então a Revolução Verde, como foi dito aqui, ela vai aumentar a produtividade, porém ela vai excluir pequenos produtores que não terão aí condições de acessar esses equipamentos e ela vai substituir o homem pela máquina, contribuindo para o êxodo rural e, de certa forma, contribuindo também para os problemas urbanos. Tudo bem, galera? Dê uma olhada nesse assunto, que ele é muito importante, ok? Um abraço a todos, se cuidem, tchau, tchau!